Belos e belas, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com os responsáveis, quem fazem a roda, são os responsáveis que fazem o Colégio Harmonia girar. É quem pensa nas estratégias, quem faz o dia a dia acontecer, a produção, toda a preparação dos materiais escolares, marketing, vai e volta. Eduardo e a Marília. Para quem não sabe, é até legal adiantar, são irmãos que estão junto nessa caminhada aí do sangue verde, né, Edu? Como que a gente pode começar aí falando? Vamos dar uma resumida, acho, né, dos dois? Vamos dar uma resumida. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Uma grande honra poder estar aqui, falar um pouquinho da escola. Escola que um sonho da minha mãe, que ela idealizou, juntamente com nosso pai. Legal. E estamos aí há 25 anos, ano que vem completa 25 anos nessa longa e difícil jornada pela educação. E recentemente o time ele ganhou o reforço da Marília, que nesses 25 anos já esteve presente, saiu e agora retorna recentemente aí para dar um reforço toda a escola, né? Produção, no modo geral, né? Exato. Estratégia, tudo. Você quer contar um pouco, vocês querem contar, ou a Marília, ou o Edu, vocês querem contar um pouco como que vocês começaram, como a escola começou, né? Acho que como que a família começou, o que trouxe, acho que, vocês se unirem agora, né? Na verdade, no começo vocês já tinham essa união, mas aí, enfim, definiu, agora vai. Como é que foi no começo? Vocês querem contar um pouquinho dessas histórias? Eu tava no começo, então eu posso contar. Pode, então vai. Meu pai comprou um terreno, aí ele decidiu construir 2 casas de aluguéis. Lá no bairro onde a gente mora, então ele acabou comprando com o dinheirinho dele, e aí tava no meio da construção. E a minha mãe um dia virou pra mim e falou assim, vamos construir uma escola? Vamos fazer uma escola? Daí eu falei, aqui? Aí ela, a gente muda aqui e a gente faz uma escola. Meu sonho é fazer uma escola de educação infantil. Aí eu virei pra ela e falei assim, se eles toparem, eu topo também. Infantil, a primeira era infantil. A gente começou com educação infantil. E aí meu pai, mais resistente, assim, na época, ele virou e falou, vocês têm certeza disso? E minha mãe falou, temos. E a gente falou, então tá bom. Então começamos a remodelar a casa, adaptar, né, a obra que já estava acontecendo, pra gente fazer uma escola. Aí eu lembro que um dia à noite em casa, me corrija se eu tô enganada, meio que uma reuniãozinha que a gente fez, assim, a gente decidiu o nome, a cor do colégio, e eu desenhei um logo na régua, no esquadro e lápis de cor, assim. E aí a gente decidiu que ia se chamar Harmonia, que ia ser o verde para diferenciar das outras escolas e também para ser o verde da bandeira do Brasil. Esperança, né? Acho que tudo isso. Harmonia, esperança, enfim, tinha tudo a ver com o nome. E o primeiro logo que a gente fez, que eu fiz, foi uma pirâmide e o H no meio, que aí a pirâmide era energias, boas vibrações, etc. E o H no meio ali da pirâmide que trazia boas energias pra gente. E foi assim que começou. Fizemos um panfletinho verde na época, que até esses dias tinha lá na escola ainda, joguei fora. Daqueles que era, antigamente Isso. Nossos pais pediam pra entregar de porta em porta, né? Isso. Juntei meus primos, que na época a gente era tudo 18, 19 anos, e saímos distribuindo pelo bairro. Eles de porta em porta, distribuindo panfleto. De bairro em bairro, que legal. E aí eu lembro até hoje nossos primeiros alunos chegando na escola, recebendo eles, assim. Os pais, né, pra fazer matrícula, perguntando o que vocês... E aí fizeram a matrícula, e quando você começa? Amanhã. Tipo, foi assim. E a gente, tá bom, aí recebemos eles, eram 2 irmãos e um primo. 2 irmãos e uma prima. Entraram chorando, tadinhos. E é engraçado que hoje já são formados, já estão... E aí hoje a irmã de uma deles estuda no colégio hoje. Então, assim, a gente tem muito aluno que já se formou, que já... Não sei se tem um pai que hoje em dia que se formou com a gente, que é pai e tem aluno lá. Acho que ainda não.
Mas muitos, assim, que às vezes aparecem lá e falam, você me pegou no colo. Aí eu falo, não sei se isso é bom ou se é ruim. Bom porque eu tô ficando velha. Ruim porque, enfim, tá... Não, ruim porque eu tô ficando velha. Mano, bom é Bom é porque, né, você tá aqui, enfim. E aí é isso, foi assim que começou. Não sei se o Eduardo quer complementar com alguma coisa. que na verdade vocês começaram, e é até legal também, eu vou puxar um pouco até pro meu negócio, vocês começaram com a obrinha onde vocês estavam, praticamente, aí montaram a estrutura, colocaram uma faixinha, um bannerzinho na porta, o que vocês fizeram de começo, assim, pra ir chamando? Não, inicialmente a gente fez um desenho pintado por um vizinho ali do bairro. Desenho legal? Era um grafite com desenhos infantis. E aí depois de uns 6, 7 anos mais ou menos de funcionamento, que a gente entrou com o Fundamental 1, né? Então primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A escola já vinha crescendo e a gente tinha um terreno do lado que era um terreno abandonado. Um dos clientes da gente na época sugeriu para minha mãe, adquire e tal, não sei o que, incentivou. A gente acabou comprando esse terreno, ampliou para um segundo terreno, e aí que a gente fez a primeira fachada, que é a que está lá até hoje. Da rua de trás. Da rua de trás, né? Então, precisou aí uns 8 anos de negócio para a gente ter a primeira fachada oficial, né? Que hoje tá bem capenguinha, tá bem judiada. Na época, sim. Na verdade, ela já se vendeu muito, né? Exato. Ela te trouxe muita coisa, né? Exatamente. Então, o telefone já tá antigo, né? Já nem tem mais aquele telefone. Então, a gente foi expandindo o negócio. Nessa época, eu e ela já tinha saído. Quando a escola iniciou, nós estávamos no início da faculdade. Ficamos uns 2 anos na escola e aí depois cada um foi seguindo estágio, empresas. Vocês se formaram os dois em... Não sei se é administração, eu fiz administração, ela fez arquitetura. Né? Enfim, aí saiu para intercâmbio, cada um foi fazer sua vida. Eu depois saí, montei uma empresa de marketing digital, fazia implantação de e-commerce. E aí depois de muito tempo eu vendi a empresa, passei para frente, a gente juntou e eu saí da operação. E isso era 2014, final de 2014. Copa do Mundo. Já vinha desde então um bom tempo já trabalhando por conta, sem férias. Falei, vou tirar um ano sabático para dar uma respirada e eu decido o que eu vou fazer. E aí minha mãe ficou, não, volta trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. E eu sabia que essa era a pior opção possível. Por quê, meu Deus? Trabalhar em família não recomendo nem pro meu pior inimigo. E aí, pai, você tá ouvindo? Exato. E aí, pai, você tá ouvindo? Exato. Mas enfim, falei, tá bom, eu vou topo o desafio e vou, sabendo já que ia passar por muitos desafios e muitas brigas, né? E aí, eu lembro que em 2014 eu cheguei, a escola já devia ter uns 200 e poucos alunos, e a escola tinha um e-mail para todo mundo. E-mail? Que era o secretaria, que ficava com a secretária. Então, se precisava mandar um e-mail para minha mãe, mandava para a secretaria. Se precisasse mandar algum e-mail de cobrança, era para a secretaria. Se precisasse vender alguma coisa, era para a secretaria. A caixa de entrada ficava aquele bololô, né? Exato. E eu via no mundo digital. Eu falei, meu Deus, cara, isso aqui para mim não dá. Assim, ou eu mudo isso ou eu vou ter que ir embora. Conclusão, mudei. Né? Então, comecei todo um processo de transformação da escola. A escola ir para uma linha pedagógica mais digitalizada. Né? A gente saiu de um parceiro pedagógico que caminhava também na idade da pedra jurássica. Então a escola ela foi transformando nesses últimos 10 anos, não só do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista operacional, visão, profissional, tamanho, estrutura. E de 2015, né, que foi o ano que eu voltei, até agora, diria que a gente praticamente triplicou tamanho de espaço físico, estrutura, base de alunos também aumentou bastante. E aí, vou chegar na história da fachada, né? Boa. Quando a gente estendeu para o terceiro terreno, lá em
2012, quando foi a compra do terceiro terreno, meu pai pegou e fez uma fachada, né? Para identificar a escola, era uma rua de mais movimento. E ficou lá até 2019, que foi quando a gente fez uma reforma grande na escola, que a gente subiu quadra para cima. Aquela parte que tem os blocos. Isso. E aí a gente tirou tudo dali e ficou sem identificação. A gente terminou a obra no comecinho de 2020, de janeiro mais ou menos, as aulas iniciaram no comecinho de fevereiro, e aí veio a pandemia. Aí, quadra nova, investimento gigantesco na escola, e não podia ter ninguém na escola. Quadra pintada, montada, tudo. Vou perguntar se você tinha unha nessa época aí ou você comeu ela toda? Não, eu fiquei com unha. E não tinha um aluno na escola. A gente pegou e mandou todos os professores para casa. Só que a gente tinha uma vantagem porque todas as entregas de atividades já eram digitais. Então, tirando os alunos novos que estavam recentes na escola, ainda não entendiam o processo. E aí tomamos uma decisão. Então, na época o governador suspendeu as aulas. Na segunda-feira eu lembro que a gente tinha um simulado, os alunos fizeram um simulado. Na terça-feira veio 15 alunos. De todo mundo para 15 alunos na terça-feira. Na quarta-feira veio 6. Na quinta-feira já não veio ninguém. E aí na sexta-feira falei pro time, vamos fazer uma reunião. A gente vai definir como vai ser. E a partir da sexta-feira a gente definiu. A gente mantém o cronograma de aula no Google Meet. Passamos para os pais, fizemos reunião online e começou todo o processo de reunião online. Tarefa virtual. Isso, enfim. As aulas voltam, sem grana para poder fazer fachada, 21, 22. No finalzinho de 22, o vizinho do lado falece. Aí eu já de olho no terreno. Falei, bom, de duas uma, ou a gente investe na fachada, ou a gente compra o terreno. A gente precisava expandir a escola, e aí começou outra briga, né? Vamos comprar, fazer fachada, mas não tem fachada, como que a gente vai... Isso, né? Vocês e família, né? Família. Ela estava fora do Brasil nessa época. Tá. Decidimos, então, comprar e ficamos sem fachada. Construímos um novo espaço para a escola, a parte infantil toda, e continuamos ainda sem fachada. Operando esse novo prédio, né, ou seja, a gente completou os 4, fechamos o círculo ali, os 4 terrenos, e ainda sem fachada. Operando esse novo prédio, né, ou seja, a gente completou os 4, fechamos o círculo ali, os 4 terrenos, e ainda sem fachada. E isso tudo, na verdade, você priorizou a parte interna, porque eu ouvindo, ele acabou... Porque você estava cheio de aluno, praticamente, em um determinado ponto, você que tinha uma capacidade, na verdade, de aumentar. E acho que o empresário, na verdade... Ele tem esse olhar, né, na perspectiva, né? Para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar. Isso. Agora, o meio do caminho tem seus altos e baixos, né? Essa montanha-russa, né? Montanha-russa. E a ideia foi priorizar conforto, recurso para professor, para aluno, né? Melhorar aquilo que tipo, a gente usa no dia a dia. Fachada, ela é importante? Mas entre eu ter uma fachada e eu ter a carteira para não sentar... Sim. Eu ter a lousa para a gente poder trabalhar ali, ter uma aula bacana, né? Eu preciso colocar aquilo que é o dia a dia, de fato, de uso contínuo, na ponta do lápis. Nós, então, tocamos mais 2 anos, e aí a gente teve, nesse meio tempo, né, o falecimento do nosso pai, devido a um câncer. Então a gente ficou 1 ano, uma vida meio que fora da empresa, correndo atrás dele, suporte. E aí quando tudo isso passou, a gente falou, bom, agora precisamos então, né, resolver o que a gente vai fazer com o negócio. Vamos investir mais, ou vamos tocar do jeito que tá. E aí em conversa aqui a gente falou, bora pra cima, né? Vamos focar mesmo. Virar a página, tudo, e vamos dar uma cara nova pro negócio. Fazer como ele até imaginava que fosse continuar. Né? Exatamente. E aí a Marília encontrou vocês e eu deixo ela contar a partir de agora. Legal a história de vocês, a raiz. Meus pêsames, né? Já tinha falado isso para vocês. Mas é legal quando a escola, quando a empresa, né, segue com os padrões, a idoneidade, né, da empresa. Família, eu acho que isso é o que faz a gente ir para frente, né? As raízes. Com certeza. Apesar que também concordo que trabalhar em família não é fácil.
Mas a gente vai, entre tapas e beijos, a gente vai se encaixando. Você tem irmão? Eu tenho 2 irmãos, mas eles ainda precisam crescer um pouquinho. Um tem 18 e outro tem 13. O meu papai foi difícil, ele é mamadeira a vida inteira. Mas espero eles vão chegar junto comigo. Meu pai trabalha com a gente aqui, ele que começou, né? Ele que deu start disso. E que nem vocês, o sangue é verde, o meu é o azul da IMC, eu sim com isso. Mas continua aí, Marília, como que você pode falar? Então, aí decidimos. Aí ele me mandou um Instagram, sei lá, ele falou assim, vamos colocar pelo menos um letreiro ali atrás. Eu falei, pô, a gente vai gastar com letreiro pra depois jogar fora? Eu falei, então vamos. Aí eu já tinha visto vocês no Instagram. Legal. E não sei como surgiu, enfim, bom, eu sigo algumas coisas de arquitetura e tal, não sei como vocês apareceram pra mim, e aí eu vi os trabalhos, eu falei, e mandei pra ele, eu falei assim, não, se a gente for fazer, eu quero fazer com eles. Show. E aí ele disse, então vamos ver. E aí foi quando eu entrei em contato com vocês. Falei, não tenho dinheiro. Falei, Rafael, a gente quer fazer uma fachada, a gente não tem dinheiro. O que a gente pode fazer? Aí vamos lá, o que vocês querem, o que vocês não querem? Exato. Eu falei, eu quero tudo, mas não tenho dinheiro. O que dá pra fazer? Enfim. Aí foi quando eu entrei em contato com vocês. Minto. Antes do meu pai falecer, a gente também já tinha visto com uma outra empresa de fazer a fachada. Só que ele tinha feito a fachada de uma outra escola ali próxima da nossa região. E aí ele fez uma proposta pra gente. A proposta foi copiar a fachada que ele tinha feito da outra escola, trocando as cores. Tipo, ficou muito parecido. Isso, na verdade, é uma coisa de mercado que existe. Dizer no pé de alguém aí. É uma coisa de mercado. É muito comum, na verdade. Sim. Empresas hoje de comunicação visual têm um padrão de projeto, aí para poder sair com volume, você acaba só trocando as cores e o logo. Talvez até por isso que a gente está caminhando por personalizar cada situação, né? Fazer diferente, né? Porque acho que o Colégio Harmonia tem que ter a tua cara, Claro. a tua personalidade. Com certeza. Daí a gente falou, pô, ficou igual o colégio. Vamos falar que a gente é extensão daquele colégio, sei lá, alguma coisa assim. E aí passou, aí depois aconteceu isso, eu falei, não, eu quero fazer com eles. E aí eu entrei em contato com você, expliquei aí a nossa situação, e aí você mandou a proposta. E a nossa ideia era fazer a fachada essa, que não tinha nada, né? E essa daqui, né? Que na verdade tá um zoom nas letras, no perfurado, de como que tá hoje lá. Mas é uma fachada grande, só para vocês terem uma ideia, é coisa de quase 20 e poucos metros por, 6, 7 metros de altura. Quanto tem ali? Isso. 7 metros de altura, grande. E a gente queria fazer essa fachada e a fachada antiga, que já tá lá, né? E a gente queria fazer as duas de uma vez, mas não deu, mas dará. Legal, bom saber. E aí quando eu falei, Rafa, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer em 3 fases. Vamos fazer essa primeiro, que não tem nada, a gente precisa fazer alguma coisa. Depois a gente vai para outra fachada antiga e depois a gente volta para essa, porque tem um projeto aqui embaixo de complemento que a gente quer fazer para ficar 100%. E a gente vai fazer conforme vai dando. O importante dizer é que tudo do colégio foi com recursos da família, foi com recursos do próprio colégio. A gente não tem nada por trás. Em banco, nem instituições financeiras, aquele investidor, nada. Nada. Sempre foi nós. E a gente está seguindo assim, dessa forma. Então, é assim que a gente está seguindo e vamos tentar seguir, ou sei lá, vamos ver as cenas dos próximos caminhos. A gente tem, né, um propósito, né? Mas às vezes o degrau, né, da caminhada, ele vai te direcionando às vezes para uma coisa que você nem imaginava. Aí você vai traçando de novo, né, o caminho, mas no final das contas acaba atingindo o que vocês querem, né? Acho que é isso a nossa vida, né? Resumindo, rápido. Com certeza. Então, vida de maluco, né? Ansiedade, será que, por exemplo, nas próximas férias, vamos ter mais aluno? Vamos continuar com todos? Porque o nosso trabalho é cuidar de quem está junto, né? Quem está perto, quem está... No caso do colégio, as pessoas passam, no caso de todas as empresas, na verdade, as pessoas passam mais tempo dentro da empresa do que em casa. Sim. Eu acho que se a gente, como vocês cuidam do negócio de vocês, sempre priorizam degrau 1, degrau 2, é aí que a gente cativa quem trabalha junto com a gente, né? Porque uma equipe forte, acho que a empresa, no modo geral, é o que vai trazer, né, pra gente, né?
Com Bom, certeza. o que a gente pode abordar agora, gente? Depois da história de vocês, do colégio, o que vocês acham da gente traçar sobre unidades? Se vocês têm vontade de ter uma outra unidade, vocês querem estender, não querem? Não posso geral A do colégio? gente tem um plano de estender, partir para uma segunda unidade, né, próxima ali da região. Inclusive a gente tem já em vista alguma coisa aí que está em andamento. O terreno que você está esperando o cara sair para você poder... Não, uma outra operação mesmo. Uma outra operação. Mas estamos aí trabalhando para viabilizar essa segunda unidade, né? E, infelizmente a gente está num negócio, e quando a gente está num negócio, para que o negócio ele tenha musculatura, a gente precisa escalar, né? Então não dá para achar que só ali a gente escala. E da mesma forma que eu parto muito do princípio de que botar os ovos na mesma cestas também não adianta. A gente precisa ter cestas em mesas diferentes, né? Porque senão, se a mesa vier a cair, estando em cestas diferentes, a gente perde tudo da mesma forma. Sim. Então a gente caminha para essa linha. A gente também trabalha com uma estratégia de verticalização dos produtos. Então a gente atende transporte, o ensino integral, então, ou seja, a família que precisa de um serviço de acolhimento, de extensão do conteúdo pedagógico, porque está trabalhando, não tem com quem deixar, ou prefere deixar com uma empresa que vai desenvolver um trabalho pedagógico num contraturno com a criança, a gente desenvolve. Legal. E os produtos que já são oriundos do negócio, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. É curso de... Eu sou muito a favor, não sei se você falou de tempo, paz, cara. Curso de férias. Porque curso de férias eu amava, né? Meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu tinha que ir para algum lugar e eu gostava de ir para a escola porque era onde eu tinha meus amigos, né? Para conviver, para fazer. Sim. O curso de férias na região ali, por ser uma região periférica, para a gente é um pouco difícil, porque é o período que a gente acaba utilizando para fazer manutenção no prédio. Tá. Então, como a gente às vezes precisa pintar, precisa mexer com um produto químico que tem cheiro, ou vai fazer pó, porque quebra, então assim, a cada 6 meses tem manutenção pesada, né? E aí a gente precisa do espaço para ou botar cimento, ou dificilmente a gente pode manter uma criança, né, num ambiente desse. Então, a gente não consegue ainda hoje, né, dado o tamanho do prédio que a gente tem. Talvez se fosse maior, talvez até seria possível. Tá. Mas infelizmente, uma coisa que a gente não consegue. Mas adoraria ter essa possibilidade, né, de um dia poder fazer isso. Na gaveta. E, enfim, a gente trabalha aí para evoluir o negócio, né, crescer base de alunos, com estratégias comerciais bem diferentes. Vai entrar uma coisa nova também aí, vamos ver se vai dar certo. Mais uma... Tecnologia, não? Não, roubar cliente mesmo dos concorrentes. Como é que é? Como é que é? Não pode dar, você me conta atrás das câmeras. Depois da câmera a gente conta. Vamos aí para uma estratégia mais hardcore. Mais ofensiva, né? O Eduardo é das ideias, então ele chega pra mim e fala hoje, não, vamos fazer isso. Aí eu falo, mas e se acontecer? Se vier aqui, bater na porta e xingar a gente? Dane-se, a gente tem que arriscar, vamos fazer. E ele tem essa visão, né? Eu sou mais conservadora, tipo, sou a mais medrosa, mas a gente abraça e a gente vai fazendo. Acho que importa o propósito mesmo, porque você chuta a bola e ela domina no chão, né? Fala, calma aí, né? Também, né? Eu acho que tem que ter o positivo e o negativo, né? Senão também, né? Imagina, só tem estilo Eduardo. Meu pai sofreu um pouco na minha mão, né? Porque até então era só eu e eles ali, então que foi o processo de você introduzir tecnologia dentro da escola. Você pode até falar um pouco disso. Como é que foi essa introdução da tecnologia? Então, na época foi uma coisa assim um pouco chocante. Na verdade, começou, sei lá, em 2000 e bem atrás lá, quando a gente recebia ainda dinheiro, mensalidade no dinheiro. E a primeira briga foi, não, vamos botar boleto, vamos receber no banco, não é? Até que um dia, minha mãe, fazer o dia de pagamento dos professores, todo mundo, chegando na escola de manhã para abrir, foi assaltada. E os caras levaram tudo, carro, tudo, menos o envelope que tava o dinheiro. Por sorte. Por sorte.
Aí conseguimos fazer o pagamento de todo mundo e a partir daquele dia, não, então vamos Vamos no colocar o boleto. boleto. E, enfim, tudo aquilo que é uma novidade, de alguma forma, que você não está acostumado, você não entende como funciona, causa um desconforto, né? E acho que eu sou um grande crítico do modelo educacional como um todo, né? Inclusive o nosso, porque a gente, infelizmente, precisa seguir uma cartilha obrigatória. Sistemas de ensino no geral, sim. Eu não posso mudar, né? Então, hoje a gente tem as diretrizes bem consolidadas e o que você precisa trabalhar de conteúdo, que é a BNCC. Tá. Então você tem que ter uma quantidade mínima de aula de português, uma quantidade mínima de aula de matemática, uma quantidade mínima, e aquilo ali de alguma forma te engessa, né? É bom porque você, de alguma forma, você cria um padrão, falando de um país tamanho Brasil, né? Mas ao mesmo tempo você está engessado. Então, caso eu queira alguma coisa diferente, tem que ser adicional, o que obviamente implica em custo, Sim. né? E aí, a hora que você está falando de público de baixa renda, você pega Porter, a gente precisa, né, trabalhar em preço. Sim. Então, você não pode trabalhar diferenciação com público de baixa renda. Sim. Então, o desafio é tentar fazer diferente dentro de um cenário bem limitado. E é onde eu acho que a gente consegue fazer bem, inovando com ferramentas, com modelos diferentes, principalmente processual. Quando a gente implantou provas em celular, foi uma coisa aqui, mas meu Deus, eles vão consultar. Isso é curioso. Conta, Tá bom, deixa consultar, pelo menos vai estar aprendendo, pelo menos na hora da prova. O importante é aprender. Não tem o ditado de quem cola não sai da escola? Isso aí, não sei, Porque... você pode divulgar quem gosta. Não, pode. Quer dizer, pelo menos até 2024, 2023, se a gente não tinha inteligência artificial no nível que a gente tem hoje. Então, se ele fosse colar, ele ia ter que ler a pergunta, copiar a pergunta, ir no Google, colocar no Google, fazer uma pesquisa, procurar uma resposta, ver se ele encontra alguma coisa dentro das alternativas que está lá e responder. Ou seja, ele tem que um trabalho de ler, o professor está passando no meio do caminho ali, né, verificando, se esconder, mas ele teve um trabalho de ler, fazer uma pesquisa rapidinho, ler para saber se aquilo ali de alguma forma ou outra traz algum contexto do que está dentro da prova. Então ele absorveu alguma coisa. Sim. O problema é agora que com o chat GPT ficou ridiculamente fácil demais. Você copia e cola, né, praticamente. Exato. Tira um print, com um plugzinho lá no Chrome, ele já importa e ele já te dá a resposta. Ou seja, o aluno hoje não lê, né? E eu brinco também, né, porque principalmente no ensino médio que você tem a possibilidade de trabalhar as aulas que não são as obrigatórias, né, as eletivas que a gente chama. E ano passado eu acabei falando um pouco de inteligência artificial com eles. E eu brinco que eles estão usando, eu acabei usando um termo que, sei lá, pode ser um pouco chulo, mas eu brinco que eles são os macacos que estão treinando modelos de LLM. Sim. Então, eu tento elevar um pouco o nível da coisa. Não fique ali só treinando com pergunta e resposta. Vamos tentar usar aquilo ali com uma forma mais nobre, né? Ou seja, vamos tentar gerar valor com aquilo ali. Sim. Porque no final das contas, essa molecada que infelizmente já nasceu nativa, ela vai para o mercado de trabalho completamente digital. Eventualmente, quer dizer, pelo menos até 2024, 2023, se a gente não tinha inteligência artificial no nível que a gente tem hoje. Então, se ele fosse colar, ele ia ter que ler a pergunta, copiar a pergunta, ir no Google, colocar no Google, fazer uma pesquisa, procurar uma resposta, ver se ele encontra alguma coisa dentro das alternativas que estão lá e responder. Ou seja, ele tem que um trabalho de ler, o professor está passando no meio do caminho ali, né, verificando, se esconder, mas ele teve um trabalho de ler, fazer uma pesquisa rapidinho, ler para saber se aquilo ali de alguma forma ou outra traz algum contexto do que está dentro da prova. Então ele absorveu alguma coisa. Sim. O problema é agora que com o chat GPT ficou ridiculamente fácil demais. Você copia e cola, né, praticamente. Exato. Tira um print, com um plugzinho lá no Chrome, ele já importa e ele já te dá a resposta. Ou seja, o aluno hoje não lê, né? E eu brinco também, né, porque principalmente no ensino médio que você tem a possibilidade de trabalhar as aulas que não são as obrigatórias, né, as eletivas que a gente chama,
E ano passado eu acabei falando um pouco de inteligência artificial com eles. E eu brinco que eles estão usando. Eu acabei usando um termo que, sei lá, pode ser um pouco chulo, mas eu brinco que eles são os macacos que estão treinando modelos de LLM. Sim. Então, eu tento elevar um pouco o nível da coisa. Não fique ali só treinando com pergunta e resposta. Vamos tentar usar aquilo ali com uma forma mais nobre, né? Ou seja, vamos tentar gerar valor com aquilo ali. Sim. Porque no final das contas, essa molecada que infelizmente já nasceu nativa, ela vai para o mercado de trabalho completamente digital. Sim. Não consegue pensar, né? Você coloca uma questão para ela desenvolver, pensar, solucionar. O ChatGPT ele te responde se você pergunta direito, né? Exato. Então, assim, você precisa de alguma forma mostrar para esse adolescente, o mercado de trabalho dele vai ser, ou você vai treinar alguma coisa, então, ou seja, você vai estar abaixo de qualquer coisa digital, ou você vai treinar ou trabalhar usando a coisa digital. É uma opção de escolha, você não vai ter para onde correr. Sim. É pelo menos a minha visão, né? Exato. Então, assim, você precisa de alguma forma mostrar para esse adolescente, o mercado de trabalho dele vai ser, ou você vai treinar alguma coisa, então, ou seja, você vai estar abaixo de qualquer coisa digital, ou você vai treinar ou trabalhar usando a coisa digital. É uma opção de escolha, você não vai ter para onde correr. Sim. É pelo menos a minha visão, né? Não, eu acho que você está certo, assim, viu? É um debate, na verdade, muito grande, né? Tem escolas infinito, que tiram o telefone, tem escolas que, enfim, tem que usar como um suporte mesmo para te potencializar, né? Não para substituir aquele nosso senso de quebrar a cabeça, de pensar, de uma situação de extrema assim, dificuldade. Você, recorre a alguém, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo, né? Hoje a internet também tira um pouco da comunicação. Futuramente eu não sei nem como que vai ser o pessoal de rua, representação, né? Ninguém forma mais vendedor, mas nada de rua, representação, um monte de profissão, inclusive. Outro assunto até para a gente abordar. Tecnologia vai acabar um monte de coisa. Não, só te corrigindo que escola tira ou coloca. Esse ano é lei. Escolas, alunos não podem utilizar celulares dentro da sala de aula, a não ser para alguma atividade pedagógica. Legal. Então, agora é lei, né, sancionada, que todos os alunos, antes a gente brigava, agora é uma lei, então os alunos não podem utilizar se não for para alguma atividade pedagógica. Então, a briga meio que acabou, porque agora é uma lei e eles têm que cumprir com essa lei, né? Todo mundo deveria cumprir. Então... Normalmente, quando colocam uma lei, a fiscalização é brava logo no começo. Passa 2 anos, eles vão aí vamos ver como que vai ser, né? Se vão manter, se vão tirar, ou se vai funcionar. Tem que medir, né? Tem que ver como que vai ser. Né? Medir, mas essa discussão, pelo menos dentro do colégio, teve pais que gostaram, teve pais que não, enfim. Acho que a questão não é proibir, acho que a questão é ensinar da forma correta com que deve ser utilizado. Isso, né? É o difícil, quando a gente se trata de adolescentes, principalmente. Equilíbrio, né? Na verdade, para o adolescente é cruel. Vocês podem falar mais que eu. Tem algumas opiniões, né? Mas eu acho que preciso formá-las melhor para soltar em público. Na realidade, assim, o que eu costumo dizer que a escola é um lugar que a gente precisa usar para aprender alguma coisa. Então, assim, o aluno ele tem acesso a uma internet? Tem. Ele tem acesso a um aparelho que dá acesso a ele a muita coisa? Dá. Tem. Então, de alguma forma, a gente precisa propor desafios que vão de encontro, né, com a faixa etária. Então, por exemplo, dificilmente hoje você vai pegar um engenheiro em qualquer empresa de engenharia que vai subir um prédio e ele vai fazer um cálculo estrutural na unha. Sim. Ou numa calculadora. Então, assim, faz sentido a gente ensinar cálculo estrutural para um engenheiro na faculdade? Faz, porque ele precisa saber, eventualmente, se a conta está certa. Mas no dia a dia ele não vai usar. A mesma coisa. Faz sentido a gente começar a ensinar um monte de cálculo que, eventualmente, 99% das vezes você não vai utilizar? E aí a consequência disso é o quê? A sala de aula ela fica chata. Porque na realidade você não vê
objetivo, você não vê a parte prática daquilo ali, você só fica na possibilidade, no mundo teórico, só no cálculo, e a aula de matemática ela fica chata. Então a gente precisa fazer um processo de revolução onde a gente leve para o aluno na sala de aula o contrário, então a parte prática. Dia a dia. No dia a dia, né? Para que de alguma forma, né, principalmente no ensino médio, você comece a fazer com que os adolescentes se interessem mais pela educação. Sim. Porque hoje, inclusive a gente fez uma atividade recente lá com os alunos para eles fazerem uma atividade representando a escola. A maioria de uma sala fez um desenho da escola como se fosse uma cadeia. Por mais que você coloque a Porque é a atividade... obrigação, né, de ir de manhã, Exato. de ter que fazer tarefa. Exato. Eventualmente eles vão perceber isso daqui 10, 15 anos. Né, a importância que aquilo teve no passado. Sim. Mas eu acho que é urgente você precisar mudar esse cenário. Porque eu estou falando de uma escola particular. Agora imagine uma escola pública, onde você lida com situações de má alimentação, pai alcoolizado, que bate na violência doméstica, né, criança que não tem como comer. Vários. São vários. Você tem vários casos. No Brasil, geral. É geral. Então, são várias definições ou tomada de decisão que você precisa fazer para mudar uma coisa, um cenário catastrófico grandioso que a gente está falando no Brasil, né? Exato. Catastrófico. É catastrófico. Bota maiúscula, caps lock. Quer colocar um caps lock aí no meio do vídeo? Catastrófico. Brasil, economia. Na realidade, quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi administração porque minha vontade era ser um dia empreendedor. Não sabia como, nem que momento. Nem com o quê? Nem com o quê, porque não tinha dinheiro, né? Mas sempre trabalhei para mim mesmo. E se você vir desde 2000, que entrei na faculdade em 2001, né? Então eu vi vários grandes empresários no Brasil que em algum momento para mim foram referência, né? Então você via um Eike Batista, você falava, porra, cara, que foda, né? O cara fudido. E no final das contas, né? Conforme a idade vai chegando, a maturidade vai chegando, você vai vendo que não é tão foda, né? Na realidade, é comprar. Você vai comprando, você faz parte de um sistema, as coisas elas vão acontecendo, até que ela chega num determinado patamar que é impossível você manter tudo aquilo. E no final das contas, né, um foda é o cara pequeno, cara. É o cara que briga para pagar a sua DARF em dia, que briga para pagar o salário de todo mundo em dia, né? E crescer no meio de um Brasil que não te favorece absolutamente nada. Não tem benefício, né? Estimulante para a gente continuar crescendo, né? Pelo contrário, na verdade parece que é imposto atrás de multa atrás de multa. Exato. Você querer ser certinho no Brasil é se fuder, não tem outra palavra. Desculpa o palavreado. Desculpa o palavreado, né? Depois da meia-noite tem que postar esse. Já tô aqui, meu Deus do céu. Bom, legal. Acho que a gente falou muito assim de início, de situação Brasil, caramba. O que a gente pode abordar agora o colégio. Você já falou da unidade, da extensão. Como é que funciona esse trabalho de marketing que você quem encabeça, né? Eu acho que estou com a pessoa certa aqui para falar de marketing. Calma que daqui a pouco a gente vem para cá. Tem bastante coisinha aqui que a gente vai administrando, mas a gente vai montando do jeito que a gente quer, né? Acho que como o público deveria ouvir, né? O marketing, de um modo geral, qual que é a importância que você acha para um colégio ou para empresas mesmo, inclusive juntando com trabalhos até visuais, não tem só fachada, né? Tem a comunicação visual interna. Eu acho que marketing, além de toda a parte visual, rede social, o que você acha da importância de todo o marketing para um negócio evoluir e continuar, como que eu posso explicar isso? Vendendo de uma forma fria para que futuramente o cara que nem queria te conhecer, ele, agora eu quero matricular alguém, vai lembrar de você, fala, Colégio Harmonia, o que você acha que o marketing tem a ver com os negócios? Para onde leva? Para onde não leva? Se não levar? Quando eu entrei para a faculdade, eu queria fazer publicidade e propaganda, porque eu achava que publicidade e propaganda que cuidava de marketing. Até entender que não. A primeira opção foi publicidade e propaganda e eu passei em administração de empresas. E no curso de administração de empresas eu fui entender o que era marketing, né?
Você vai encontrar várias definições do que é marketing. Você tem muita gente aí graúda falando sobre marketing, mas eu acho que marketing, na realidade, é aquilo que define a essência daquilo que você quer fazer. Sim. Né? As Casas Bahia não vendia produto, vendia acesso, assim como o Boticário não vende perfume, vende presente. Uhum. Eu acho que a gente quer, na realidade, lá na escola a gente tenta ser disruptivo. Eu quero vender uma educação disruptiva, né? Porque eu acredito que o modelo educacional no Brasil hoje é ineficiente demais. Então, se você enxergar que, né, uma escola é uma fonte infinita de dados, desde o que o cara faz no dia a dia, como que ele se comporta, né, desempenho educacional, seja nas várias disciplinas, em algum momento você precisa olhar para esses dados e trazer isso a público. Né? Então, existem várias formas de você fazer isso. Né? Hoje, com o digital, eu acho que você tem uma grande possibilidade de conseguir vender todos esses dados e para os diferentes tipos de público, seja para a família, seja potencial cliente, seja para o beneficiário do cliente, que é o aluno, né? Fazer com que ele deseje estudar naquela escola, porque as atividades são interessantes, porque as atividades são legais, os professores, de alguma forma, fazem atividade disruptiva, né? E aí tudo precisa estar casado e andando na mesma ideia, no mesmo conceito. Porque senão fica tudo solto, e aí cada um tá falando uma coisa, a fachada fala uma coisa, a minha postagem no Instagram fala outra coisa, né? Meu site não fala lé com tré, não tá casado. Então o desafio é sempre poder fazer com que tudo ande na mesma linha, no mesmo trilho, para que a gente continue gerando desejo tanto do pai de colocar o filho naquela escola porque ela é disruptiva, e tanto dos alunos em estudar lá porque ela é uma escola disruptiva. Né? E aí, falando um pouquinho de público ainda, quando a gente está falando de digital, eu tenho o Instagram, que é para falar com o pai. Então, eu tenho um conteúdo para falar com o pai, mas eu tenho o TikTok, que eu preciso colocar um tipo de conteúdo diferente, porque é para falar com o aluno. Entendeu? A gente alinha o eixo de comunicação, mas o que eu solto de conteúdo no TikTok precisa ser diferente do Instagram, e que na maioria das vezes é completamente a forma, né? É completamente diferente no YouTube. Porque o propósito é o mesmo, né? Na verdade, é o que a gente faz lá, é o que a gente está fazendo. Agora a gente fez aqui o canal do YouTube justamente para abordar isso, para entrar nesse marketing mesmo de cabeça. Spotify, aí TikTok, aí tem LinkedIn, tem um monte de rede social que você precisa estar. Antigamente a gente falou aqui dos panfletos, né? A gente passava o quê? Dia a dia para entregar o quê? 200 panfletos no máximo? 300? 1000. Hoje você patrocina um negócio, você faz um direcionamento, em um dia você tá com 5, 10 mil visualizações. E outra, você pagava, né? O cara chegava na caixinha do correio e botava logo 5 panfletos assim para acabar logo. Puta, eu posso dar uma adenda nisso também? É legal falar que eu cresci aqui no meio dos negócios, né? Cresci com a RMC, com o Sangue Azul, aqui tem também 43 anos de vida, meu pai começou com muita garra, mas no meio do caminho ele acabou dando uma testada em alguns outros tipos de empreendimento, né? Academia, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele foi para esfirraria. Esfirraria, panfleto que não acaba mais, né? Então você imagina o meu primeiro emprego antes da RMC aqui. Entregar panfleto. Aí já descobrimos quem enche a caixinha das pessoas com panfleto. Então, mas aí como eu era do Amarrache, né, da esfirraria, eu não podia entregar 2 na mesma caixa, porque eu sabia o preço que tem em cada panfletinho. Mas então, acho que a relação, de marketing hoje evolui muito, o futuro tá aí, né? Na verdade é presente, né? E acho que o maior desafio hoje, sabendo que, né, você tendo entendimento e conhecimento de que uma fachada ela vai comunicar o teu institucional, né? É o cartão, é a tua chegada, né? Então, tipo, nossa, qual o impacto que ela vai causar em quem passou ali e viu que ali é uma escola, né? Uma cor sóbria, passa uma comunicação direta, né? Tá deixando logo ali o WhatsApp, o cara poder entrar e mandar uma mensagem. Sim. E aí é o primeiro contato com quem passa ali pela região. Né? A gente tem certeza que depois esse cara ele vai no Google, vai pesquisar.
É. Meu site ele precisa, né, tá comunicando exatamente da mesma forma que minha fachada. Aí no meu site provavelmente ele vai ver algum vídeo no YouTube ou vai ver o ícone do Instagram e ele vai clicar aí para ver. Que hoje você coloca até no Waze, né? Colégio Harmonia, parece a capa da fachada. É importante, acho que o marketing presencial mesmo, acho que é bom por causa disso, né? Você faz todos os vídeos, todas as redes, tudo que você aparece lá, né? É o Sim, posicionamento de marca mesmo. exatamente. Então é um desafio monstruoso, né? Você deixar tudo atualizado o tempo todo, né? A mesma linha de comunicação, mas com a sua individualização para cada, Para cada plataforma, né? Exato. Uau, muito show de bola. Tá vendo como as empresas, cada um acho que aborda de uma forma diferente. Só que o propósito, eu acho que, para nós que somos empresas familiares, né? Diferente daquelas instituições que tem aquelas. Como que é? Chega uma instituição financeira e fala, meu, agora eu vou investir aqui Caminhão. um caminhão e qualquer. Vamos para onde? Porque o produto está validado, né? Isso já aconteceu, inclusive, nessa esfirraria que eu fiz parte, né? Posso falar que eu fiz parte porque eu cresci comendo esfirra que nem um maluco. Então, putz, cara, é um meio dos dragões mesmo, acho que para manter a essência mesmo da família, dos pais de vocês, do meu pai, é vivendo, né? Eu acho que, até para completar, para você ser o melhor vendedor do teu negócio, para vocês venderem a ideia de vocês, não tem ninguém melhor do que vocês, né? Não tem ninguém melhor que... Para vocês falarem do Colégio Harmonia, ninguém melhor do que eu para falar da RMC, fachadas, por exemplo. Meu pai até brincou, eu me formei como engenheiro, né? Sou engenheiro civil, mas eu me formei mesmo como vendedor, cara, representante. Por quê? Para você ser um representante, você precisa conhecer do que você está vendendo. E antes de ir para a rua, antes de começar a fazer, antes de fazer esse podcast, eu fui para a rua mesmo, né? Os caminhões, colocava andaime, instalava, subia, colocava uma plaquinha outra, via cliente perguntando, porque sempre fala com os caras de rua, tem a abordagem, tem a parte da intervenção da calçada, a gente precisa sinalizar para o público, que também não pode fechar a calçada. Meu, eu acho que deveria existir, viu? Uma faculdade de vendas, porque é uma profissão, acho que mais importante para todas as empresas. Precisa vender matrícula, precisa vender fachada. Na verdade, todas as profissões envolvem um pouco do comercial. E nenhuma faculdade, nenhum curso implica você ter algum conteúdo comercial dentro da... Eu, por exemplo, não tive, não sou, mas estou fazendo a parte comercial também lá do colégio. E eu sempre falei, gente, eu não sou comercial, não sou comercial. O Eduardo tem muito mais esse Parece o cara do Big Brother lá, lembra? Eu não sou comercial, mas vende de tudo. Né? Então, e aí ele tem muito mais esse perfil comercial do que eu. E aí, desde o ano passado, esse ano, eu acabei assumindo essa parte também comercial, de atendimento do cliente que chega lá, às vezes, né, às vezes não, muitas vezes tem que atender, mostrar a escola, convencer e tal. E ninguém te ensina isso na faculdade, ninguém. Ou você nasce com sangue, igual vocês, ou a gente vai aprendendo aos poucos, né? Que hoje em dia tem aqueles cursos de PNL, não sei o que lá. Sim, sim. Desde 2015 eu que fazia sempre comercial, né? Então eu fazia todas as campanhas, falava pelo WhatsApp, agendava, o cara chegava lá, nem às vezes não sabia que estava falando comigo, mas já sabia já quem era, o que estava vindo, de que escola tá vindo, né? Fazia todo o processo. E eventualmente uma outra pessoa lá que fazia quando eu estava em atendimento. Quando ela chegou, ela sabe a história da escola, né? Então tinha uma outra área que ali precisava um pouco mais de atenção. E eu falei assim, bom, ela sabe a história da escola, ela conhece, ela eventualmente ela precisa evoluir um pouco o speech, né, do que falar, o processo do convencimento, conhecer os concorrentes. Eu falei, vai ser a melhor faculdade para ela. Eu falei, então assume isso aí que eu vou tocar um outro problema. Um outro problema, que é a parte pedagógica. Né? Então, enfim, sobrou tempo para eu tocar um outro problema enquanto ela estava num processo de curva de aprendizado do negócio, concorrente, o que falar, o que o concorrente fala, né, argumenta contra aquilo lá, e acho que tá indo bem. Legal, porque acho que a gente entra no presente, né? O Edu tá que tá, viu, meu? Tô indo bem. Eu tô aprendendo muito aqui já com esse papo. Que bom. Vocês são uma experiência ótima, assim.
Que assunto, é até legal. O que vocês falariam para algum dono de colégio? O que vocês falariam para algum cara que quer começar a se aventurar? Como, não, se aventurar não, né? Porque colégio é um trabalho mais sério do que, meu. O que vocês deixam aí de comentário? O que você falaria, Marília? Eu falaria pra ele abrir uma empresa de fachada. Empresa de fachada, meu. Tem mercado para todo mundo. Eu acho que todo mundo cabe. Cada um com proposta ali diferente, vai. Eu acho que, bom, ainda depois pode complementar, mas o que a gente tem visto bastante nesse mercado de escolas é a rede, né? Então, hoje, grupos grandes estão comprando escolas e transformando essas escolas em rede. Que, de novo, é uma padronização dessa educação e dessa parte da educação que eles acreditam que sejam, né? Então, a gente tem vários aí concorrentes, nomes que você vê em cada bairro, às vezes, uma unidade dessas escolas. Queremos estar ali? Eu gostaria de ter várias unidades, mas desde que mantesse a nossa essência, o nosso propósito, nossos valores. Indo para uma segunda unidade, vamos ver se a gente consegue tocar esse desafio. Quem quer começar tem que ter, acho que, muito pé no chão, muito comprometimento com tudo e coração aberto, né? Quando a gente começou, bom, hoje a gente tá lá 12 horas por dia dentro do colégio. Acho que é impossível. Mais em casa, mais lá do que em casa mesmo. Fim de semana, porque quem vê, passa e vê, não olha, né? Então, assim, eu entro às 6h30 da manhã e fecho a escola 6h30, 7 horas da noite. Final de semana tem toda a parte de manutenção. Então, eu tô lá sábado, às vezes domingo, 7 horas da manhã. E segunda-feira, de novo, ali. Então, as pessoas às vezes não veem essa parte, né? Esse E às vezes, noite sem dormir, porque é uma preocupação, porque alguma coisa aconteceu, algo inusitado aconteceu que tirou da sua rotina, então isso te deixa preocupado. Então, esse cuidado, né? Esse carinho, porque na verdade eu acho que eu até entendi assim. Eu estudei numa faculdade que é uma rede, né? Como vocês. É uma rede grande. E aí acabei passando em umas nesse meio de caminho, colegas, tudo, e eu não quero citar nomes porque eu acho até um pouco antiético, talvez, sim, né? Tem muitas instituições grandes, assim, mas sabe, de comprar e virar aquele método parece que de formiguinha, todo mundo faz a mesma coisinha, todo mundo tem que ser CLT quando crescer, ninguém pode ser o empreendedor de sucesso. Ninguém forma ninguém para ser empreendedor. Faculdade, escola, no modo geral, acho que é isso que quis dizer, né? Sim. Todo mundo vira uma formiguinha, um padrãozinho, e no teu caso, acho que e não dá, depois que vira um exército, para você colocar a tua essência, teus valores, né? Eu acho que o meu filho futuramente vai estudar em uma escola como a de vocês. Se eu estivesse morando lá perto, eu estudaria tranquilo no colégio. Tá? A gente fica feliz. A gente sabe, é isso. Acho que todo empreendedor quer crescer. E a gente também quer. Mas hoje a gente sabe muitos nomes e sobrenomes. Muitos não, maioria. Nome e sobrenome de cada aluno. Uhum. Se a gente tem. Todos não. Os novos eles são difíceis, mas os que estão lá há muito tempo, a gente às vezes só chama pelo sobrenome, né? Então, a gente quer crescer, óbvio, mas talvez a gente vai precisar aprender a não ser tão ali nesse. Apegado. Eu acho que crescer dói, né? Crescer demanda rotina, demanda disciplina, demanda dedicação, demanda abrir mão de outra coisa. Então, assim, se eu pudesse dar um recado para quem for começar, venha preparado. Porque hoje, principalmente se estiver aqui em São Paulo, né, posso falar por São Paulo, talvez em cidades menores você tenha um pouco mais de flexibilidade em algumas coisas. Mas se tratando de São Paulo capital ou qualquer outra capital, eu diria que tem que vir preparado. Porque o processo de unificação no ensino ele iniciou nas redes de faculdades,
Então, a gente tinha, no início dos anos 2000, a gente tinha várias faculdades, né? Essas várias faculdades elas foram sendo compradas por grupos, foram agrupando ali, porque você está num negócio que você precisa escalar, não adianta. E isso está descendo para o ensino básico, né? Então, hoje, o que ela citou, você tem várias escolas ali que estão, né, sucumbindo a redes, porque de alguma forma você conseguiu montar uma carteira de clientes, você de alguma forma está emprestando o seu nome para essa rede, e essa rede provavelmente ela não vai carregar os teus valores, ela não vai carregar aquilo que você, né, impôs ao negócio o tempo todo. Então, para você de alguma forma lutar com um cara desse que vai ter um fundo de investimento às vezes por trás, né, que tem 4, 5, 6 mil alunos, né, você precisa estar preparado, ser profissional, tem que ter uma equipe, né, de qualidade na mão, você tem que treinar a sua equipe, capacitar ela e estar com a equipe até o final. Se você não estiver disposto a fazer, cara, no mínimo isso, nem vem porque você vai perder dinheiro. Acho que não tem para onde correr. Definição melhor do que essa. Né? Se você não tiver disposto, cara, 14 horas por dia, se tipo, a faxineira faltou, você fala, mas eu não vou meter a mão na privada para lavar a privada, porque, malandro, então não faz, velho. Porque em algum momento você vai falir, você vai quebrar e você vai perder dinheiro. E você vai precisar de você, né? Da tua vontade, né? Exatamente. Vivendo, aprendendo e repassando os aprendizados para quem quer ouvir, né? Exato. Exatamente. Ó, o que eu queria falar também é o seguinte. O que você, na área de vocês, o que vocês definiriam como sucesso? O colégio hoje está no ápice sendo sucesso, o porquê? Tem 8 horas de trabalho. O cara que trabalha só 8 horas por dia tá no sucesso. Tá no zero? E final de semana tranquilo, feriado. Não é ter férias, trocar de carro de vez em quando. E pro fim de semana sem pensar na escola, né? Que você vai pro fim de semana e só pensa na escola. Exato. Feriadão agora você já vai fazer o quê? Tamo lá. Elétrica, manutenção de piso, tá tudo já agendado já. É verdade, não tem o que fazer. Tô brincando, mas acho que não sei assim o que diria sucesso. Acho que sucesso é cada um tem a sua visão, sua definição. Você falou muito nas falas que você comentou de marketing, caminhada, da mensagem mesmo pro cara que quer começar. Acho que se juntar todas as palavras-chave do que foi abordado assim, seria a definição de sucesso, né? Gostar de sofrer, não tem outra. Gostar de sofrer. Não tem outra definição. Conta pra mim. Antes de começar, eu queria que vocês abordassem um pouco, na verdade, o movimento, depois que vocês fizeram a fachada. Antes vocês não tinham, na verdade, Alô? Antes vocês não tinham uma fachada bem trabalhada, né? Um começo, né, desse... Porque, para quem não sabe, né, o Colégio Harmonia tem um projeto geral já da fachada, tá? Só que eu não vou mostrar antes sem autorização deles. Tem a finalização de um lado, tem um complemento da outra, mas tudo isso é um complemento do marketing, de férias a férias. A gente não quer também estrangular, a gente sabe de uma situação do país que a gente já falou. Mas voltando para o assunto, qual foi o impacto dessa fachada? O que vocês acham que pode ter mexido? Vizinhança que às vezes passava batido. É difícil, né? Porque acho que era o único prédio verde da rua. Não, mas aconteceu. Uma mãe chegou lá para fazer umas coisas, ela falou assim, nossa, foi uma mulher lá, que ela tem um salão, e aí ela falou assim, foi uma mulher lá e falou assim, nossa, vocês viram que abriu uma escola ali na rua, ali, não sei o quê? Daí ela falou, gente, mas meu filho estuda lá desde o pré, tá ali faz muito tempo. Ela, nossa, eu nunca tinha percebido. E aí o Eduardo fala, que eu sempre falei, não precisa mostrar para o bairro que a gente tem. E aí ele fala, às vezes as pessoas também não procuram também se interessar, né? Mas quando tá ali explícito e como está agora, as pessoas passam, tem a rua da feira, tem a feira ali, então as pessoas comentam, né? Que olha, nunca vi esse colégio, nunca tinha visto.
A rua ficou mais iluminada, é uma rua que infelizmente tinha. Ela não é uma rua comercial, ela é uma rua residencial, então ela ficou mais iluminada. É uma rua que já sofre de assaltos, às vezes, assim, de madrugada à noite, e a gente está deixando a fachada acesa. Por conta da segurança? Também, né, de visibilidade, às vezes, para quem passa, mas a gente tem deixado ela acesa aí até 1h da manhã. Então, as pessoas que passam ali, que sobem para o bairro, a pé, a rua tá mais iluminada, parece que traz uma sensação mais de segurança. E essas pessoas que estão comentando no bairro que sempre estiveram ali, mas que nunca souberam que tinha um colégio. E aí, fora isso, hoje aconteceu um fato que o Eduardo pode comentar melhor, que ele me chamou na sala dele e falou assim, não sei o que está acontecendo, não sei se é isso. Eu falei assim, pode ser isso, porque o que mais de diferente que a gente está fazendo, né? E aí ele explica que é mais uma coisa de marketing. É tudo ligado a marketing, vamos lá. Na realidade, houveram duas coisas que eu vou citar aqui, né? A rua, ela não é uma rua comercial, ela é uma rua residencial. Tudo geminadinho, né? Casa geminadinha. Isso. E a gente tem a rua principal do bairro, ela corta por cima, e nessa rua passa uma linha de ônibus, bastante ônibus. E a gente teve um problema nessa rua. A rua parecia um buraco lá, os caras fecharam a rua e desviaram o trânsito dos ônibus. E aí uma galera que não conhecia, que sabia que ele é a escola, os ônibus articuladão virando tudo ali assim, né? Claro. Hora de saída, aquela coisa... E pequeno os articulados. Então assim, de repente vira 2 ônibus na rua assim, entrada de aluno e fachada lá. Nossa, mas aqui era um colégio? Tem uma escola aqui? Então assim, acho que foi o primeiro ponto. Ficou uma semana ali os ônibus virando ali, né? Então o cara que passava sempre por cima ali, nunca tinha oportunidade de andar no bairro, descobriu que ele tinha uma escola, né? Coisa que se não tivesse a fachada também não saberia. Não saberia. E aí a gente percebeu, né, recentemente, bem da escola ela acontece 2 vezes no ano. Então, janeiro, finalzinho de fevereiro, finalzinho de julho, comecinho de agosto. Matrícula, né? Matrícula. Mas que isso é, tipo, enfim, muito difícil. E aí a gente tem percebido, né, principalmente agora em abril, finalzinho de março, muita gente visitando a escola ainda. E foi ontem que a gente fez? Ontem, hoje, fizemos matrícula. Coisa que nunca Nós estamos em abril, hein? Aconteceu. E aí, abri o Google Analytics, falei, deixa eu ver como é que tá. Falei, porque eu não tô com nenhuma campanha ativa, digital. Falei, deixa eu ver. E eu percebi um aumento de visita, né, no nosso site, no finalzinho, do dia 15 de março até agora, comparado com o período anterior. Então, não sei, acredito eu que seja fachada, né, que de alguma forma as pessoas passando, circulando mais por ali agora, né, percebendo que tem uma escola ali, vão até o Google, né, procura pelo nome. Pesquisa direcionada, né? Teu site, por exemplo, para entrar, alguma curiosidade gerou, né? Exatamente. Então a gente percebe um aumento no volume de visitas orgânica, principalmente em busca pelo nome da escola. Legal. Passou ali, viu o nome, foi na internet, bem pesquisou. Legível, né? Porque muita gente também faz fachada com as letrinhas e não dá nem para ler. Né? Exato. E, enfim, a gente tem gostado muito do resultado. Espero ainda que traga muito mais matrícula. Muito mais matrícula. E vamos continuar trabalhando. Muito bom ouvir isso, viu, Edu? Na verdade, o trabalho de fachada é muito vinculado com o marketing, porque escolas, por exemplo, você falou que férias sempre tem as manutenções. E os pais de alunos, quem coloca os filhos, né, para estudar, eu acho que até gosta de ver o carinho, né, de vocês, com o cuidado na escola, essa coisa da mudança, da evolução mesmo, até para o próprio filho dela que está estudando lá ver. Porque, querendo ou não, é uma educação também, ver que existe obra, né? Ver que existe coisa de engenharia, de estrutura metálica, de antes e depois, é uma coisa que abre até oportunidade para quem está lá, né? Acho que... Com certeza. Muito bom. Certeza. Muito bom ouvir isso. Muitos alunos também que, enfim, já estão em faculdade, né? Aí começa a ver, ainda acompanha a gente em rede social, porque acaba criando um vínculo. E é muito engraçado, né? Porque assim, o adolescente ele está estudando, aí ele tem o Instagram, mas ele não segue. Aí quando ele sai da escola, ele segue. Ele começa a seguir. Porque enquanto ele tá lá, ele não quer falar, nossa, eu estudo aqui, eu sigo aqui. Mas aí cai a ficha, começa a faculdade, vida adulta, né? Começa aquela coisa de tipo, puta merda, falavam e eu não acreditava, né? Aí começa a seguir, começa a comentar, né? Começa a vir nas festas, que antes não ia.
Então, é muito curioso essa trajetória. E aí, depois que a gente fez o vídeo, né, da nova fachada, muito ex-aluno que já tinha saído comentou. Visitem esse vídeo, gente. O vídeo no Colégio Harmonia no Instagram. Qual é o Instagram correto? Colégio Harmonia. @Colégio Harmonia. Tudo junto. Tem um vídeo lá de antes e depois, história de fachada antes. Meu, do caramba, assim. Pra quem quer conhecer, acho que é o melhor vídeo. Muito aluno comentou nesse vídeo aí, ex-aluno, né, que já saiu, não tá mais lá. Então é bem bacana, bem gratificante ver todo esse resultado, né, de investimento da escola, de marketing. Então é bem bacana. Bem legal. Show de bola, viu, dupla? Vocês são a... Eu acho que... Eu brinco, né? Eu falo, na verdade, falei pra Francine, na vez quando ela veio aqui, vou falar pra vocês. Eu fico muito agradecido, tenho uma gratidão enorme, né, por vocês. A gente é novo, né, como vocês, mas no meu negócio, você vai atendendo cliente por cliente, você vai ouvindo uma história diferente, uma que é legal de ter, de ouvir, de guardar, outras que você ouve, você joga no outro ouvido. Então, obrigado de verdade por compartilharem, né, momentos, acho que experiências como essa. Fico muito feliz por isso. E o que mais que a gente poderia compartilhar aí para o público, que acho que para o nosso negócio também. A fachada eu acho que eu vou deixar um pouquinho em off aí, depois que a gente voltar a falar, a gente começa a divulgar mais a parte de baixo ali de vocês, tudo. Essas letras ficaram maravilhosas. Depois eu quero até fazer algum vídeo, Vini. Depois a gente prepara uma coisinha bonita desse vídeo, né? Da letra, volumetria, iluminação. Mas o que a gente pode deixar? O que você quer falar, Maria? Não, eu já ia agradecer também. Já ia agradecer também? Não, porque desde o primeiro dia que você foi lá, tipo, o santo bateu, né? E é interessante que tem surgido coisas assim, outras parcerias que também aconteceram e que também comentaram, nossa, bateu tão forte que tipo nem foi a coisa mais fácil que surgiu, aconteceu e foi para frente. E acho que foi a mesma coisa com você, assim, na hora que você entrou, a gente começou a conversar, depois o Eduardo entrou, aí vocês já começaram a conversar, eu fiquei lá olhando vocês dois e foi assim, nossa, bateu o santo. Bateu o santo. Parece que já se conhecia faz tempo, né? E isso é legal também, Isso é interessante. ótimo. Networking é tudo, né? Acho que eu te ajudo de um jeito que dá, vocês, networking é tudo. Tô até pensando, depois eu te toco um toque. Olha eu com essa ideia de maluco. Não vou soltar não, porque tem um monte de gente que chupa ideia nessa internet. Verdade. Então é isso, gente. O que mais? Nada, né? Acho que falamos de bastante coisa, revestimento, tudo, fachada antes, depois, colégio, desde o início, história. A minha, eu vou falando aos poucos também, senão fica muito repetitivo, enche o saco, todo vídeo falando história, não vale a pena. É importante para conhecer, saber, verem. O que vocês querem fazer uma pergunta aleatória para mim? Acho que só agradecer, né, toda a equipe que foi lá, você, o pessoal que foi fazer a instalação, muito profissional. Teve um rapaz que eu não vou me recordar o nome dele, desculpa, mas foi o que foi se apresentar e falou que era o responsável pela obra, né, que ele ia ficar lá o tempo todo. Legal. Muito simpático, muito profissional. Pessoal também com bom equipamento para fazer a montagem. Sou chato, eu gosto de ferramenta, então tipo, vi que o pessoal tinha bons equipamentos ali para fazer a instalação. Eu acho que isso é essencial para a gente conseguir ter um bom resultado. Não é nada de LED chinês, né? Por mais que agora tá na moda, falando que chinês também é top de linha, estão batendo de frente com os carros lá. Então, eu vou falar para você que eu fui na feira e o bagulho tá bom. Tá bom. Tá então bom. Não é chinês, eu posso falar o quê? Não é aqueles LED chinfrim do Braz? Não. É LED bom, né? Coisa boa. Então os caras tão cabulosos. Ainda mais agora que não vai poder ir para os Estados Unidos, vai vir um monte de coisa boa para cá, tá vendo? Então, assim, se eu puder recomendar a vocês para quem for, inclusive indiquei para alguns pais de alunos que têm negócio, né? Não sei se entraram em contato, espero que tenham entrado. Teve uns aí que já falaram, depois eu até falo para vocês. Então, assim, foi tudo bacana, tudo satisfatório, resultado satisfatório. Queremos mais. Nem de longe imaginava que ia ficar assim. Quando eu vi, fiquei bem satisfeito, bem emocionado com o resultado. E espero que você trilhe a sua jornada de sucesso aí. Que o Sangue Azul conquiste muitos clientes. Obrigado, viu, Edu? Fico muito feliz por isso, cara.
Eu acho que o sangue, é a melhor definição, cara, que você tem. Não tenho nem palavras para dizer para esse final, assim. É o que eu estou fazendo, batalhando pela RMC, acho que a RMC vai continuar aí por muitos anos. O legado que a gente quer deixar para muitas gerações, né? E, cara, não tenho muito que eu compartilhar agora, não, gente. Acho que é felicidade. Celebrar, né? Vamos celebrar cada degrau, cada passo que a gente dá. Com certeza, sempre. Eu acho que Cada pequena conquista precisa ser celebrada. Às vezes a gente é duro com nós mesmos, né? De a cobrança, né? Aquela é. coisa de batutar, tipo, preciso, vai ver se só se cobra. Né? Mas a vida é curta e a gente precisa celebrar sempre que possível. Sim. É isso. Fiquem alerta para os próximos RMCcast. A próxima, eu vou até deixar um spoiler, né? Quando a gente idealizar a parte da outra fase da fachada, nós vamos gravar lá, ou na frente da fachada, ou lá dentro do colégio. Até pra gente mostrar novidades. E futuramente a gente quer fazer também a comunicação visual interna do colégio. Né? Então, Até a fase 1, 2, 3 da fachada, mas dentro da... 3, 4, 5, 6. porta, identificação de sala, coisas do tipo. Não, vamos trabalhar. Pra ontem, quando vocês me falarem, pim, tô lá. A faculdade de vendedor eu aprendi bem, né? Com certeza. Quando o cliente já tá com a gente. É parceiro, mostra que gostou mesmo. É grato, cara, não tem pra onde ir, né? Acho que a gente tem que dar importante, priorizar, né? O que mais vem é papagaiada, né? Tem gente que especula. Cara, você acredita que chega pra gente no Google assim, oi, tudo bem? Acredito que também chega lá. Chega pra você. Você não quer saber de fato, o que você quer conversar com quem, cara? Mas é isso. Quando não, vai fazer depoimento ruim sem nunca nem ter passado por lá, entendeu? O nosso chega, oi, tudo bem? E aí, o que você está procurando? Não, nem filho tenho. E aí você fala, você tá A gente tá tentando aqui, destrinchar, segmentar, e você vem com oi, tudo bem? Mano. É isso, vivendo, aprendendo e celebrando. Obrigada, Finalizando. Rafa. Muito obrigada aí pela oportunidade. Sucesso. Eu que agradeço, a RMC agradece. Tá? Sucesso para nós. Muitas matrículas e vamos embora. Isso aí. Falou. Tchau.